Hoje eu vou falar para vocês como eu posso fazer para desenhar meus próprios suportes e quando isso é importante. Mas antes eu preciso pegar esse desenho que eu preparei, com alguns casos para estudarmos, e eles, vocês vão reparar, está como um único objeto. Isso é muito comum, as pessoas salvarem vários componentes num único arquivo STL. Então eu vou aproveitar essa ocasião para mostrar o que eu faço para explodir estes objetos. É bem simples, basta clicar com o botão da direita, vir na função Split and Split to Objects, ou seja, dividir em objetos. E agora cada uma dessas pecinhas é uma peça por separado. A segunda informação que eu preciso dar para vocês antes de começarmos é o que são pontes. Pontes ocorrem toda vez que eu consigo estender um filamento de uma base apoiada à outra sem a necessidade de suporte. No PLA, essas pontes podem ser tão longas quanto 2 polegadas. Agora, no ABS, essas pontes são no máximo de meia polegada. Mais do que isso, e quando a impressora for esticar um fio de uma ponta a outra para fazer a parte de baixo dessa letra H, nós vamos ter problema, vai criar aquela barriga, aquela camada mal formada. Então, sabendo que isso daqui são pontes, quando eu tiver uma caixa de ponta cabeça como essa, eu tenho aqui uma caixa, ela é semelhante a uma mesa, quando as 4 laterais são fechadas, e este caso é muito simples, eu posso imprimir diretamente com a boca para cima, o que é mais óbvio, mas se eu tiver um detalhe semelhante a esse no meu desenho, eu não estou obrigado, né, a fazer ele com a boca para baixo desse jeito. Eu posso vir aqui, colocar uma face na mesa, e se eu mandar imprimir assim, sem suporte algum, ainda não vai ser necessário suporte, porque é como uma ponte, né? As 4 laterais vão servir de apoio a hora que a impressora for desenhar o topo dessa caixa. Quando eu vejo essa mesa que está aqui do lado, essa mesa ela é semelhante ao H, só que apenas nas extensões entre as pernas. O meio da mesa é o que nós chamamos de face em balanço. Então, para o meio da mesa seria necessário suporte. É impossível fazer esse suporte aqui, que ele vai criar um bloco, né? Se eu vier aqui e ligar o suporte, vamos fazer isso. Eu venho aqui, vou ligar o suporte normal e vou mandar fatiar esta peça. Ele vai fatiar a mesa toda, claro, é inevitável, mas a gente vai conseguir ter uma visão de como que o software faria este fatiamento. Notem que o software criou um fatiamento estapafúrdio, porque ele pôs aqui na minha peça inteira suporte. Né? Conforme eu desço aqui a minha mesa, vocês vão reparar que esse suporte vai dar um trabalhão para tirar, e é bem provável que eu venha a quebrar as pernas. O mais recomendado, claro, para quando eu tiver uma situação dessa, é imprimir com o tampo da mesa para baixo. Agora, podem ter peças cuja geometria pareçam essa mesa, e eu estou lá obrigado a imprimir ela com a face para baixo. Nesse caso, a minha recomendação é desenhar o seu próprio suporte. Para fazer isso, eu vou pegar esse último cubo que eu tenho aqui. Esse cubo ele tem um furo na parte do meio dele. Então, quando eu vejo, apesar dele ter o apoio semelhante a um H, para fazer esse contorno do tampo, várias vezes a impressora vai ter que parar no ar se eu não ligar o suporte. Então, eu posso ligar o suporte, vai fazer aquele super quadrado de suporte, ou vai fazer a árvore, ou eu posso simplesmente desenhar o meu suporte, o que é muito interessante, porque eu posso virar aqui para ver a mesa por debaixo. Deixa eu aproximar da região que eu gostaria, que é essa pecinha aqui. E aí, ao invés de pedir para que ele faça o suporte completo, eu venho aqui nessa função, pintura de suporte, vou escolher aqui a ferramenta que eu achar mais adequada. Eu posso pedir para pôr numa face completa, eu posso usar uma esfera que vai pintar não só uma face, mas todas as áreas adjacentes à face, ou círculo. Vamos no círculo. E agora com o círculo selecionado, eu vou desenhar aqui o meu suporte só no entorno do furo desta face. Assim, quando eu fizer o meu suporte, eu venho aqui na área de seleção de suporte e vou dizer que eu quero o suporte normal, só que manual, o que significa que ele vai assumir o suporte que eu desenhei agora manualmente. Então vocês vão ver a diferença, a hora que ele terminar os cálculos da minha mesa, do suporte da direita, que é a face virada para baixo, onde ele colocou toda a região com suporte, e o suporte da minha face criada manualmente. Só um segundinho. Claro, a minha peça é muito pequena para que ele leve em consideração o meu desenho aqui. Então, só para me assegurar de que
o suporte desenhado foi indetectado, eu vou fazer um zoom nessa região. Ok, vou fazer um auto range. E agora com o meu escopo aqui todo arranjadinho, eu vou poder desenhar o meu suporte manual nesta peça. Então, vamos lá. Escolher a ferramenta de pintura de suporte, novamente. Só para ter certeza. Não, eu peguei a peça errada. Era essa daqui que eu queria. A minha ferramenta está aqui já desenhado a região que eu quero fazer o suporte. E o suporte escolhido é do tipo normal manual, ou seja, ele vai atuar só nas regiões que eu já pintei. Agora que a peça é maior, né, a coluna de suporte não vai ocupar a parte de baixo inteira. Claro que a minha peça nova ficou enorme, então por isso está demorando mais para fazer o cálculo agora. Muito bem. Notem que com o uso do suporte manual, ele buscou fazer uma área quadriculada que acompanhe a região do meu furo e que vai servir de sustentação para que a minha mesa agora ela deixe de ser uma face em balanço cada vez que a impressora vier até a borda do furo, e ela vai poder construir essa face apoiada no suporte, que como ele não preenche todo esse vão, ficou muito mais fácil de remover. Então, essas aqui são algumas dicas de como utilizar as ferramentas para explodir as peças que vêm agrupadas num único desenho e como usar o suporte manual com a ferramenta de pintura e as diferentes estruturas que podem ou não demandar suporte, as chamadas estruturas de pontes. Obrigado pela atenção.